Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira. Esse podcast que é um compilado de experiências pessoais que aqui se tornam coletivas e nos ajudam a encontrar caminhos, a questionar caminhos e encontrar a nossa própria trilha. Se tem uma coisa que todas nós fazemos o tempo inteiro é negociar. Sim, a gente negocia no trabalho, mas a gente negocia também com os filhos, com o marido, com as amigas. É só pensar naquele grupo de WhatsApp em que nós, tentamos achar uma data para jantar juntas, decidir o que vai comer, o que vai beber. É muita negociação. Então a gente vive em negociações, mais leves ou mais duras, mas nós negociamos muito. E quando o resultado nos importa mesmo, um caminho é investir em técnicas de negociação. O assunto de hoje nasce da experiência recente de uma colega jornalista que eu admiro muito, que está em plena transformação do seu negócio. Ela teve a oportunidade de estar com um grupo de mulheres brasileiras estudando o método de negociação de Harvard e vai compartilhar conosco o que apreendeu desse momento. E claro, sobre o desafio que é confiar os cuidados do dia a dia a outras pessoas para poder investir no seu desenvolvimento, no seu futuro. Ela é especialista digital, com MBA em negócios digitais, mestre em comunicação, professora de ensino superior, CEO do Hub de Comunicação e Business Casa de Produção, casada e mãe do Caio. Michele Rafaeli, tudo bem? Tudo bem, Sabrina? Um prazer estar aqui falando sobre negociação. Veja bem, né? Achei que a gente ia falar sempre sobre comunicação, eu e tu, né? E cair nessa paixão que é falar de negócio, que agora para mim é uma paixão, né? E especificamente sobre negociação. Mas é uma paixão que a gente certamente vai passar nessa conversa, envolve muito de comunicação. Bom, cada vez eu mais olho para tudo e vejo comunicação em tudo, né? Eu fui lá para psicologia, tu foste lá para negociação, e a comunicação cruza todas essas coisas, e a gente fica tentando contagiar as pessoas com esse olhar. Mas foi a primeira turma For Woman desse curso, né? 40 mulheres brasileiras de vários estados, em conexão com mulheres de outras partes do mundo. Nos conta dessa construção de conexões até chegar lá. Vamos para o pré-encontro, né? Como é que foi? Como é que tu chegaste lá? Eu fiquei sabendo do curso, né? Esse curso que é um curso apresentado pela CMI, é uma consultoria de negócios internacional. A CMI tem sedes em vários países da América Latina e até na Europa, e também na China. E eles fundaram esse curso dentro de um projeto de negociação na Harvard School Business, né? Então, existe já há 30 anos e todos os anos eles levam muitas pessoas para esse curso. O que me chamou a atenção, assim, como que eu fiquei sabendo do curso? Através de uma cliente minha, que eu atendo dentro do Hub da casa de produção, ela me passando a agenda, né? E aí, muito focada na comunicação, ela me passando a agenda dela de agosto, lá em junho, ela me mostrou que ela iria fazer um curso em Boston. E aí ela me mandou o material do curso. E aí então entra aquela frase, né, que eu gosto de usar nas mentorias quando eu converso com os empresários: seja genuinamente curioso. Eu fui muito curiosa, porque eu olhei o material do curso e pensei, meu Deus, é um curso em Harvard. Primeira coisa que eu pensei assim, é um curso em Harvard. Aí fui olhar o que dizia ali, né, no cronograma do curso, e era um curso sobre negociação para mulheres brasileiras, e seria a primeira turma, né, desse módulo da CMI, e com foco total na negociação. Quando eu fui olhar o cronograma, lá tinha um ponto que me chamou a atenção, que era a comunicação. Aí eu, na mesma hora, chamei a minha cliente e disse, eu quero ir para esse curso. Vamos junto. E ela me abraçou, não, vamos junto. Daí já comecei os preparativos para ir. Mas essa coisa de ser curiosa sobre negócios, ela vem muito do que eu estou vivendo agora, sabe, Sabrina? Eu estou vivendo um momento de atender as necessidades do meu cliente. E eu trabalho com comunicação já há mais de 20 anos. Só que o meu foco antes era muito voltado para o geral, assim, do quanto as notícias, as informações impactam na vida das pessoas. E agora, numa necessidade de olhar para a comunicação com a geração de impacto que a comunicação que a gente faz
gera na vida das pessoas, mas muito mais como fonte, porque todo mundo se informa pelas redes sociais. E aí a gente está falando de negócios, de resultados, de influência, de persuasão, porque os empresários que eu atendo na casa de produção, eles vendem produtos, eles vendem ideias, né? Muitos deles são os CEOs, os donos das empresas, né? E aí eu preciso ajudar eles nessa tomada de decisão, e eu acabo muito mais falando sobre negócios do que de comunicação. E eu sinto necessidade de entender um pouco mais sobre isso. Eu já estava no processo de procurar cursos, de fazer mentorias de negócios, de ler livros sobre o tema. E aí, quando surge esse curso dessa minha cliente na agenda dela e eu acabo sendo impactada pela vontade de ir, eu disse, é para ir, tem que ir. E fui. E foi incrível. Eu gosto de falar deste pré, para que a gente possa se mobilizar e se identificar com isso, que as coisas não caem do céu, né, tipo: "Ah, me convidaram, me chamaram, estava tudo pronto, eu fui", ou era algo muito pensado. As coisas acontecem dessa vivência, da gente se expor àquilo que aparece diante de nós e não deixar passar a oportunidade, porque tu poderias muito bem ter olhado para essa agenda, ter feito o teu trabalho de organizar e comunicar essa agenda sem ter tocado nesse assunto, né. Mas essa iniciativa de perceber ali um conteúdo interessante, e uma palavra que tu usaste aí que é a necessidade. Bom, existe uma necessidade em mim enquanto empreendedora, e eu perceber ali uma oportunidade, ao invés de deixar passar, fazer uma ligação e perguntar: "Como é que funciona esse curso?", né, então às vezes são gestos pequenos que podem ser muito transformadores na nossa jornada, no nosso caminho. E aí, Michele, antes de entrar no conteúdo em si, que a gente vai passar por ele, é esse curso foi em Boston, né, não foi um curso online, porque às vezes ele é acessível assim também. Como é que ficou a questão da língua? Como é que era essa relação com as outras mulheres, né, as brasileiras, as de fora? Como é que foi esse contato, essa mistura? Essa foi uma primeira preocupação minha, sabe, Sabrina, com relação ao conteúdo do curso. Pensei, será que o curso todo é em inglês, né? Mas aí no material ali do cronograma da CMI já dizia que, como era destinada a mulheres brasileiras, teria um processo de. Eles ofereceriam a tradução, né? Simultânea do curso. Mas o curso, sim, ele teve professores que falavam a língua inglesa, né? O inglês, e professores também da América Latina, uruguaios e argentinos, o espanhol, e também esses professores que falavam espanhol falavam português, um portunhol, assim. Então a gente conseguiu acompanhar bem o curso nesse sentido. Mas a CMI tem uma base aqui no Brasil, então tinham lá representantes brasileiros que falavam português com a gente. Mas assim, vou te dizer, tá? Eu tentei acompanhar as aulas em inglês, tentando acompanhar pela língua original, porque a gente perde muito do time ali da tradução, né? Embora a tradução fosse bem legal e com a interpretação acompanhando bem o que estava sendo dito, mas essa sempre parece ser uma barreira, né? A questão da língua. O que eu trago de lição disso? Assim, já voltei estudando inglês, né? Porque quero fazer outros cursos, outras especializações, quero ir para outros lugares. E, e aí a língua não pode ser uma barreira para a gente fazer isso, né? Mas foi tranquilo. A questão da língua foi tranquila porque tinha toda essa questão da tradução lá no curso. Acho que tem um pouco isso, né, dentro da nossa inquietude, assim, sempre termos muitas demandas a cumprir e a buscar, mas a questão da língua passa também por essa palavra que eu destaquei antes, que é a questão da necessidade, né, quando a gente realmente percebe uma necessidade, tem uma motivação, fica mais fácil fazer essa busca. Vamos dizer, vou chamar assim de ambiência, né? Ambiência da negociação, do mundo dos negócios, do business, né? Já estou falando aqui uma palavra em inglês. A gente usa muitos termos em inglês, até tem vários vídeos de humor, de humoristas na internet, memes que a gente se depara que as pessoas fazem sátiras com relação a isso, né? Como se Uhum. fala termos em inglês dentro da ambiência da negociação. E é bem isso, assim, a gente já fala algumas palavras no dentro, a gente uh, já aderiu algumas palavras para dentro do nosso vocabulário da língua aí do inglês. Então, acho que quem fosse fazer esse curso
lá em Harvard, ia dentro da escola de business, ia tirar de letra essa questão da língua. Eu acho também legal trazeres isso, né, de não ser uma coisa inatingível. O peso, né, de Harvard parece algo distante, e tem se tornado até depois da pandemia, né, os cursos se tornaram muito acessíveis, mesmo que não seja este lá em loco, em Boston, muitas coisas estão disponíveis na internet, se tornaram muito mais acessíveis. Aliás, já sempre lembro aqui quem nos ouve, que nós neste momento estamos gravando online, cada uma no seu ambiente. Então, eu sempre digo que, se vocês perceberem oscilações de rede, nos desculpem, em primeiro plano está o conteúdo, mas essas possibilidades que foram criadas, né, depois de um momento extremo que tivemos. Mas aí vamos para o conteúdo, então, em si, Michele. É bastante conhecido até que se fala, né, o método de negociação de Harvard. Então, a gente hoje, se jogar lá na internet, consegue localizar os principais pontos, o passo a passo. O que a gente quer aqui da Michele é realmente essa experiência, né, o que ficou, o que ela pensa que vai utilizar mais. Então queria, se tu puderes trazer os 7 passos para quem ainda não teve contato, mas quem quiser depois pesquisar mais. Foram 5 dias, né, de curso por lá, então a gente não tem como retransmitir automaticamente isso. Mas dessa experiência, trazer os primeiros, os 7 passos de negociação, para que a gente possa mergulhar um pouquinho neles. Isso, os sete elementos da negociação que eles apresentam no método, na verdade, que nem tu falou, pesquisa lá no Google, tu vai achar isso e tá muito. É o óbvio que precisa ser dito, como tu mesmo já Uhum. aí. A gente sabe o que tem que ser feito, mas o problema é que a gente não para planejar uma negociação antes de ir para ela. E isso que a gente treinou lá durante todo o workshop, nesses 5 dias. Então, o curso foi extremamente prático, em cima de cases, né? Então, cada grupo de trabalho, em turnos, né, era separado em grupos, e a gente tinha que discutir formas e maneiras de chegar em acordos. Então, o método, ele passa por 7 passos, e a gente sempre tinha que ir para a conversa de negociação, para a mesa de negociação, já com uma alternativa viável e negociável de acordo. Então, a gente ganhava os cases um dia antes, né, de ir para o curso, de ir para o dia de negociação, e cada uma, além daquele material que todas recebiam igual, recebia um de acordo com o seu perfil dentro da negociação. Então, se eu ia ser a negociadora, se eu ia teria um papel decisivo, tipo um banco que teria que entregar um dinheiro ou fazer a negociação viável, eu tinha um papel ali naquela negociação para executar. E aí, cada uma de nós tinha que fazer isso levando já o acordo. Então, um primeiro passo é nunca ir para uma negociação sem ter uma alternativa de acordo que seja negociável. Depois, eles sempre falavam para nós sobre os interesses mútuos. Quando a gente senta para negociar, né, Sabrina, quando a gente aceita ir para uma reunião, a gente tem que colocar na mesa os interesses, os nossos interesses, ouvir os interesses das pessoas que estão ali com a gente negociando e ainda tentar mapear interesses alheios, interesses no entorno daquela negociação. Então, a gente colocar na mesa todos os interesses é um bom ponto de partida para chegar num acordo negociável. Um outro ponto é mapear as opções, as propostas, né? O que seriam as opções? As propostas que a gente está apresentando para chegar nesse acordo, para resolver um problema, para atingir um objetivo. E essas opções, elas normalmente são discutidas juntos, né? Porque o que é opção para mim pode não ser opção para o outro. E às vezes, discutindo as opções, a gente enxerga melhor que os interesses mútuos são ainda mais fortes, né? Porque normalmente numa negociação os interesses eles são diferentes, mas tem também os interesses que são iguais. Então as opções elas nos ajudam a enxergar os interesses mútuos. E depois, argumentando assim, que seria um quarto ponto, quando começam os argumentos para entender. Porque a gente sempre fala assim, quando senta para negociar, principalmente na cultura nossa aqui do Brasil, né? Uhum. A gente fala muito de estar contra a outra pessoa. Só que Uhum.
normalmente não envolve estar contra, envolve estar com o outro. Interesses mútuos na mesa, tu não está contra aquela pessoa, tu está com ele na negociação. Então a gente tem que também desconstruir essa ideia de estar contra. Porque quando tu aceitas sentar à mesa para negociar, tu tá aberto a ouvir, né? E isso também faz parte da comunicação, que é um outro ponto que foi muito trabalhado lá. Eu fui para o curso imaginando que eu ia falar muito de negócios, de business. E chegando lá, eu entendi que a comunicação é a chave do processo. É a chave do processo. Por quê? Para eu estar aqui agora contigo, Sabrina, conversando, eu tive que negociar uma série de coisas. Eu negociei ontem a minha agenda de um compromisso que eu teria hoje para poder estar aqui neste horário. Então, eu já fiz uma negociação. A negociação ela é um processo que envolve pessoas e envolve ambientes, contextos, e a gente precisa estar atento a isso. E a comunicação, ela é essencial. A gente consegue ler no nosso na outra pessoa que está na nossa frente, negociando com a gente, claramente observando ela, se ela está, de fato, com muita vontade de fechar o negócio, nas atitudes dela, na comunicação não verbal dela, ela comunica. Então, também tem um ponto importante da gente observar a ambiência, o contexto, o comportamento dela, o que ela fala e o que ela não fala. Porque isso é importante para a gente entender até onde a gente pode ir, né? Quando que eu consigo avançar? No curso eles falam no círculo de valor. Dentro do círculo de valor estão os interesses, as opções e a legitimidade, que são os dados, as informações que a gente tem dentro daquele contexto da negociação. E a comunicação e as relações, o networking que envolve o círculo, é como se fosse um carro e a comunicação e as relações fossem o lubrificante no motor desse carro. Uhum. A comunicação e o networking, as relações com as pessoas, elas ajudam no processo de chegar numa alternativa em que o negociador vai dizer sim ou não, e também quando ele já sabe que ele vai fechar o acordo, em firmar o compromisso, o melhor acordo possível. Você sabe que essa questão da comunicação, eu que tenho transitado também bastante na área da psicologia organizacional e indo a esses eventos, se tem uma palavra que faz uns 2 anos, e talvez seja também ainda impacto da questão da pandemia que nos provocou e desafiou em relação à relação com as pessoas, é a escuta. Então, até em termos de decidir qual é o benefício que essa pessoa precisa dentro dessa empresa, como é que eu vou descobrir o que é melhor para ela? É escutando. Ou se eu preciso convencê-la de às vezes as pessoas acham que escuta é uma coisa boazinha e fofinha, que é altruísta, não é necessariamente esse processo, claro que é, né, estar de fato interessado no outro, mas é também para que a gente possa, fazer e tomar as melhores decisões, porque é ouvindo o outro que tu sabe como acessá-lo, quais são as palavras que eu preciso utilizar para chegar naquela pessoa, né, uma pessoa que é mais emocional ou uma pessoa que é mais racional. E tudo isso vai na sutileza da escuta, né. A gente está muito sempre focado em comunicar, né, Sabrina? Nós, dentro de uma reunião, de uma negociação, até em casa com o filho, né? Eu sempre brinco que as crianças, o Caio, meu filho, tem 5 anos, ele é um baita do negociador, sabe? Nas pequenas coisas, filho, tem que tomar banho, ele quer jogar, ele quer estar ali no joguinho dele. Ele olha para mim e diz assim: mãe, mais 5 minutinhos e eu já vou. Ele sempre negocia comigo, entende? Então, se a gente olhar para isso e ouvir, né, os argumentos da pessoa e se fizer sentido para o nós, porque a gente tem a tendência a olhar só para o que interessa para mim. Só que o que interessa para nós, para que todo mundo fique feliz, né? Para que eu fique feliz, para que o Caio fique feliz na negociação que ele faz comigo. Se eu puder fazer concessões, se eu puder fazer uma concessão, tá ok. Eu não preciso ser um negociador duro sempre, né? Até esses dias eu postei alguma coisa sobre no meu Instagram sobre ser brando com as pessoas e ser duro com os problemas.
Tem muito disso, sabe, na negociação. A gente olha para o outro como um adversário, mas na verdade a gente teria que olhar para o objetivo da negociação. Se tem um problema a ser resolvido, e se nós dois, nós na negociação temos o poder de resolver, por que não abrir concessões para resolver o problema? Até a expressão que a gente usa bastante, que é o ganha-ganha, né, sintetizando essa ideia de que a gente não precisa estar preocupado se o outro está ganhando mais, mas é o quanto eu consigo evoluir naquilo que é do meu interesse, não importa se o outro vai ganhar mais, né. Sim. A gente tem uma analogia que até foi apresentada lá no workshop, que eu acho que é bem importante, assim, sobre percepção, sabe. Tem muito a ver com comunicação isso também. Uhum. Eu olhei com o olhar da comunicação, porque eu não consigo fazer diferente, tá. Mas, assim, a gente coloca um copo d'água na estante, que foi até um exemplo que foi feito lá, tá, de uma estante, imagina uma estante cheia de livros, em que a gente já estava lá habituado a chegar no curso, olhar, a abertura, o palquinho lá onde os professores ficavam com o telão, era o nosso foco, e do lado tinha uma estante, que a gente já estava ambientado com aquele cenário. E um certo dia a gente chegou lá, tinha um copo em cima de um livro que ninguém percebeu. E o professor, no final da aula, ele olhou para aquele copo e apontou: "Vocês perceberam que o copo estava aqui?" Ninguém tinha percebido, porque nós já estamos acostumados com aquela ambiência já de alguns dias. Aí ele perguntou: "O que é isso?" Todo mundo respondeu: "Um copo com água." Aí ele foi lá, puxou uma flor e botou aquela flor dentro do copo com água. E o que é isso agora? Agora é um vaso de flor. Uhum. Então a percepção que a gente tem das coisas, primeiro, a gente não percebe algo no ambiente que estava ali, porque a gente já está acostumado com aquele ambiente. Depois, a gente já significou coisas, porque a gente já está, vamos dizer assim, programado para dizer que aquilo é um copo com água. Mas e se mudar? E se não for um copo com água? O que pode acontecer quando algo muda dentro de um processo de negociação? Quantas vezes a gente entra numa reunião para resolver um problema e aí, quando a gente está quase resolvendo aquele problema, surge outro problema. E aí tu tem que parar para resolver aquele outro problema. Então é muito isso, sabe? O iceberg também, todo mundo já tem aquela imagem do iceberg, né? A gente enxerga só a parte que está externa, a gente não enxerga o resto. A gente não sabe o tamanho. Então, a gente fala muito sobre, até tem dentro da metodologia do curso, lá em Harvard, eles citam um economista italiano, Vilfredo Pareto. Ele fala sobre isso, ele fala sobre que nem sempre uma negociação vai ser justa, mas se não houver desperdício, e aí o que significa não houver desperdício, essa negociação já está sendo boa? O que significa não ter desperdício, né? Que não se, que não se ganhe mais e não se perca tanto. Então, chegar ao acordo e que tenha um equilíbrio para ambas as partes. Até falando sobre esse exemplo do Pareto, a gente pode fazer a analogia um exemplo bem básico, assim, uma mãe com duas filhas tem uma única laranja, e as duas filhas querem a laranja, e ela não pergunta para as filhas o que elas vão fazer com a laranja. Porque, dependendo do objetivo, ela pode fazer ela não precisa dividir a laranja no meio para dividir em partes iguais para as filhas. Ela pode fazer algo com a laranja que não vai haver desperdício, porque uma laranja ela pode ser descascada, ela pode ser feita um suco, tu pode usar a casca para fazer várias coisas. E aí, se ela não faz as perguntas certas antes de entregar a metade das laranjas para as duas filhas, provavelmente vai haver desperdício. É estar aberto, na verdade, né, Michele, quando eu faço o óbvio tem que ser dito virou um treinamento, né, uma palestra que eu faço em company. E dentro disso quando eu trabalho a atenção, porque eu passo pelas funções mentais, né, nesse casamento de comunicação e psicologia, a atenção é uma função mental. E aí são exemplos assim que são utilizados. Se eu chego fechada numa reunião, eu já vou com a minha ideia, eu não escuto, na verdade, as pessoas, porque eu quero defender o meu ponto de vista. E é incrível como é difícil, às vezes, convencer as pessoas que o comunicar não é só a emissão, né? A gente sempre pensa comunicar como emissão de mensagem, ou falar, ou escrever, ou postar. E a comunicação tem essa parte fundamental que é a da escuta. E aí, só para retomar, porque a gente já está chegando no final do podcast, eu sabia que ia faltar tempo, mas ok.
Passa muito É. rápido. A gente passou aí pelos métodos de negociação, a Michelle foi enumerando até o quarto, mas a gente passou pela alternativa, né, a melhor alternativa de acordo negociável, os interesses mútuos, ter uma boa opção, critérios de legitimidade, que ela falou de não se aproveitar, né, não passa por isso, um compromisso inteligente firmado, que é onde a gente chegou aqui no final, boa comunicação e esse processo que melhora as relações. Isso aí, é o 7º. Então, o que tu percebeste, assim, rapidamente, o que tu percebeste que: "Bah, isso aqui eu já vou mudar agora"? Ir para uma negociação ou ir para uma reunião com uma alternativa de acordo, bem pensada, e tem que ser uma alternativa que não seja boa só para mim. Então eu já tenho que ir com essa alternativa e com as opções, boas opções de propostas. E aí as opções, a gente fala muito aqui no Brasil em plano B. E eu acho que a alternativa de acordo negociável seria o plano A, e as opções seriam B, C, D, mas mesmo sendo B, C, D, sejam boas opções. E boas opções não só para mim, sejam boas opções também para quem está negociando comigo. E planejar a negociação, sabe, Sabrina? Ir para uma reunião sabendo que tu tem um propósito naquela reunião, tu vai discutir sobre um produto, um negócio, tu vai ter as pessoas todas importantes no processo envolvidas ali naquela reunião, porque o que mais acontece é tu chegar numa reunião de negociação e aí tu te depara com o fulano deveria estar aqui e não está. Quantas vezes tu vai para uma reunião e alguém é chamado de última hora para participar, né? E isso atrapalha o processo. E eu acho que eu já faço muito essa análise da comunicação de forma bem estudada, às vezes até analiso, vamos dizer assim, eu vou dar uma stalkeada na pessoa que eu vou fazer a reunião para entender o que ela gosta, o que ela fala, quais assuntos que ela entende, mas normalmente isso não é feito por todo mundo. Então, conhecer a pessoa que tu vai negociar também é um ponto importante. Não é algo que eu faria, que eu mudaria porque eu já faço, mas eu acho que essa seria uma boa dica para todo mundo, assim. E é até algo que a gente falava, eu e a Michelle como jornalistas, que às vezes as pessoas acham que uma reportagem, uma cobertura, o repórter cai de paraquedas lá e vai só observar o que está acontecendo. Para isso, a gente exercitou muito também preparação, a gente sempre estudou, pelo menos é do nosso perfil, né, Michelle? Estudar o assunto antes de chegar para uma entrevista, estudar o assunto antes de ir para a cobertura de um fato. Então, são experiências que a gente vai trazendo para as outras áreas conforme transformamos a nossa carreira. E que tu reforças aí é isso, é chegar preparado. É saber fazer perguntas, né? Ter suposições, porque suposições são importantes, mas não ficar com dúvidas, né? Eu entendi bem o que tu tá me falando e perguntar de novo, né? E para tu fazer boas perguntas, tu tem que entender um pouquinho do assunto. Não precisa entender tudo, mas precisa saber do que a gente tá falando. Então, fazer uma boa pesquisa, stalkear mesmo, entrar nas redes sociais, olhar ali o perfil da pessoa que tá. Tu tocaste num outro assunto que vai render outro podcast, porque que eu amo muito, que é feedback. As pessoas às vezes têm uma impressão muito ruim da palavra feedback por experiências negativas ou ferramentas que não foram bem aplicadas, mas esse confirmar passa por feedback, é ter o feedback da minha escuta. Ah, foi isso? Eu entendi isso. É isso? Pedir o feedback. Tem empresas que até trabalham com o readback, que é o escrever, né, no e-mail, dizer, tá, é isso aqui que tu está me demandando, e a pessoa confirmar por escrito, inclusive. Então são pequenas práticas, pequenas técnicas que a gente pode ir aprimorando, que a gente pode ir aprendendo. Mas antes de encerrar e antes ainda de pedir a tua dica de livro, eu só queria te perguntar como é que foi essa experiência de largar, né, falaste do teu filho de 5 anos de idade, largar essa rotina, largar o filhote e fazer esse investimento em ti, na tua carreira. É rede de apoio, né? Uhum. Porque Uhum. se eu tivesse uma boa rede de apoio, eu não conseguiria ficar 10 dias longe do Caio, foram ao todo, né? Que o curso foram 5 dias, mas gira em torno de 9, 10 dias entre aeroporto, enfim. E aí tu tem que ter o apoio da família e tudo mais. Mas o Caio é super tranquilo, ele já entende desde cedo, né? Que a mãe dele é curiosa, tá em movimento, tá em crescimento profissional, ele acompanha, ele gosta de estar comigo, ele sabe o momento que eu estou trabalhando, que ele precisa me ajudar, né? Ele fica quietinho.
Muitas vezes ele brinca, e isso é motivo de reflexão aqui para mim. Teve um dia que ele falou para mim, né, Sabrina? Mãe, vamos brincar? E a mamãe não podia brincar, e ele falou assim, eu quero brincar de ser teu cliente. E eu, Aham. né, já parei para refletir também um pouco sobre isso. Mas o Caio já entende essa minha rotina, e com rede de apoio, que é meu marido, minha mãe, minha sogra, e aí a gente consegue sair. A gente vai aprendendo e não estamos prontas, né, a gente vai aprendendo, eles vão crescendo, as demandas vão mudando e a gente vai, tentando. Mas, são bons parceiros, tem como conversar com os filhos sim sobre isso. Eu conto muito e normalmente quando eu mudo muito a rotina das minhas filhas para atender alguma demanda minha, depois eu paro para agradecer. Eu disse: "Obrigado porque vocês colaboraram, não teria conseguido se vocês não tivessem cooperado", porque acho que é importante também, né, elas não têm obrigação de entrar na na minha inquietude. Fundamental agradecer, né, pela parceria, porque a gente é uma grande equipe, né? A gente é É uma isso aí. família. Michele, para não deixarmos de cumprir aqui a nossa mentoria bibliográfica, que eu chamo, né, que às vezes a gente não consegue cumprir tudo nas nossas trocas de fala, então vamos ler. Qual é a dica que nos deixas? Na verdade, assim, até bem focado na dica do workshop. Tem um livro que, quando a gente se inscreveu para o curso, eles indicaram para a gente ler, e foi a minha leitura do avião, que é Como Chegar ao Sim, Como Negociar Acordos Sem Fazer Concessões. É um livro que foi escrito pelos fundadores da CMI, dentro do projeto de negociação de Harvard, é o professor Roger Fisher, o William Ury e o Bruce Patton, que foi um dos professores que me deu aula lá. Eles são os cofundadores do projeto de negociação, e eles têm, além desse livro, vou dar 2 dicas, tá? Esse, Como Chegar ao Sim, e o outro livro é Conversas Difíceis, que também são dos mesmos autores. Muito obrigada, obrigada por compartilhar essa experiência, esse conhecimento. Volte sempre. Não deu tempo de falar tudo, né, Sabrina, sobre o curso, mas acho que a gente conseguiu chegar num bom conteúdo para quem ouve o podcast, e convido as pessoas também para me seguirem nas redes sociais, na @Michele Rafaeli, lá no Instagram, e @Casa de Pro, que por lá eu vou dividir muito conteúdo ainda sobre o workshop e sobre comunicação. Não, e fica a provocação que a Michele aventou, mas eu vou reforçar para que vire realidade, que é de transformar também essa experiência, essas trocas, em um workshop aqui presencial, que a gente reúna mulheres para isso. Então fique atento lá nas redes que vocês daí ficam sabendo. Isso, faremos em breve. Obrigada, Michele. Obrigada a você que nos escuta aqui no Âncora de Carreira. Espero que tenha aproveitado e se inspirado nesses conteúdos. E se lembrou de alguém ouvindo este episódio, já sabe, né? Compartilha. Até o próximo!